Fala um pouco de política, porque tem uma nova pesquisa fresquinha que saiu sobre a sucessão presidencial de 2026 pelo Instituto Paraná Pesquisas, mostrando que o presidente Lula lidera todos os cenários estimulados de primeiro turno. Para conversar conosco sobre esses dados, a gente convida o diretor-presidente do Paraná Pesquisa, Murilo Hidalgo, que já está conosco. Tudo bem, Hidalgo? Bom dia para você. Bom dia, é uma satisfação estar com os amigos. Bom, a gente tem aqui um levantamento que foi realizado num período bastante importante, de 18 a 22 de dezembro, com 2.038 eleitores, e pega um período anterior a toda essa movimentação que a gente viu nesses últimos dias, que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro escrevendo uma carta, passando a sucessão, né, do seu legado político, pensando em 2026, para o seu filho Flávio Bolsonaro, antes de uma intervenção cirúrgica, antes de uma operação dada em decorrência da sua saúde fragilizada. E é nesse bojo que a gente tem esses dados aqui que você traz e vai detalhar um pouquinho mais para a gente, mas eu começo perguntando sobre a polarização, porque essa pesquisa, conceitualmente, também traz, na espontânea especialmente, 47% dos entrevistados dizendo que não sabe, né? Ainda não sabem quem vai votar no ano que vem, não opinou. Queria que você falasse um pouco desse cenário mais macro sobre o estado da polarização agora nesse finzinho de 2025. Olha, a pesquisa espontânea, que é aquela que você não cita o nome de nenhum candidato, mostra que ainda metade da população brasileira espontaneamente não sabe dizer em quem vai votar para presidente. Certo? E você vê um predomínio do presidente Lula liderando, né, com a família Bolsonaro em segundo lugar, citando o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, o Flávio Bolsonaro. Né? Então mostra aí que a eleição hoje, na realidade de hoje, estaria entre os dois. Não significa que outros candidatos que poderão vir, se tiver o apoio do Bolsonaro, não entrarão nessa polarização, né? O Hidalgo, o Flávio então aparece hoje, de acordo com a pesquisa, como o nome mais forte ali para substituir, a gente pode dizer assim, Jair Bolsonaro nessa corrida. Embora os números de Tarcísio no enfrentamento com Lula e de Michele também fiquem ali mais ou menos equilibrados com os números de Flávio, mas a pesquisa também mostra, quando foi questionado para os entrevistados quem seria um substituto ideal para Jair Bolsonaro, claro, para as pessoas que gostariam de votar no ex-presidente, o Flávio aparece como essa primeira opção. A carta citada pela Carol pode impulsionar ainda mais essa confiança que a direita tem e possa vir a ter em Flávio para ser o concorrente de Lula? Com certeza. Se a gente pegar as pesquisas comparativas de um mês atrás, principalmente quando o nome do Flávio começou a ser mais cogitado, você vê o crescimento dele. Hoje eu te diria que ele já está herdando em torno de 90% a 95% do potencial de votos do pai, certo? Então, quer dizer, isso fez com que ele crescesse e ele tivesse essa preferência em ser apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, tem outros fatores, né, que vamos ver, os próximos 3 meses serão decisivos, principalmente a gente vai descobrir, né, se o outro player da direita, que é o que tem mais condições, ao nosso ver, junto com o Flávio, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se ele vai renunciar ou não ao governo de São Paulo, né? Caso ele não renuncie, para a presidência ele está inelegível, ele não poderá disputar, né? E se ele renunciar, é um sinal de que provavelmente ele será o candidato do grupo da direita. Então vamos aguardar os próximos 90 dias. Eu acho que agora a gente entra numa reta final, né? Certo? A gente está entrando na reta final para ver quem será o adversário do presidente Lula. Com a saída de um desses players, né, de forma um pouco mais consolidada, né, nesses 90 dias, por exemplo, de Tarcísio, por exemplo, de Michele Bolsonaro, esses votos hoje, eles migrariam automaticamente para Flávio, se esse for o desejo ali da família? Ou como é que ficaria essa ala da direita com a saída de uma dessas figuras, né? Como é que seria essa divisão automática, né, de transferência de votos? É mais ou menos essa a tendência, pensando até numa vantagem da direita se um desses players saírem do cenário? Olha, a transferência ela é direta,
A gente vê isso pelo segundo turno. Quando a gente testa outros nomes, como o governador do Paraná, Ratinho Júnior, a própria Michele, todos eles têm percentuais muito parecidos com o do Flávio e do Tarcísio, todos na faixa de 40%. É muito mais em cima, ao nosso ver, da rejeição do presidente Lula, propriamente do que eles têm um voto nesse momento. Certo? E o inverso também seria verdadeiro. Qualquer um apoiado pelo Bolsonaro, da família Bolsonaro, se o Lula não viesse a concorrer, também provavelmente já arrancaria com 40% em cima da rejeição. Isso mostra a força da polarização atualmente, que ela continua desde a eleição passada. O resultado, se a gente for ver de Tarcísio, de Flávio, de Michele, é muito igual ao resultado das urnas do segundo turno da eleição passada, né? O Hidalgo, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, né, e falando a respeito dos números, comparando inclusive os adversários, os prováveis adversários, possíveis adversários do presidente Lula, no cenário com Flávio Bolsonaro, Lula no primeiro turno teria, de acordo com a pesquisa, 37,6% e Flávio 27,8%. Num cenário com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Lula tem 37,8%, praticamente estável, e Tarcísio 26,2%, pouco menos aí do que Flávio Bolsonaro. E num outro cenário ainda com Michele Bolsonaro, Lula mantém ali na casa dos 37%, 37,2%, e a ex-primeira-dama 24,4%. Num segundo turno, o presidente Lula aparece com 44,1% contra 41% de Flávio, 44% contra 42,5% de Tarcísio, 44,8% contra 41,4% de Michele, ou seja, tudo muito parecido e um empate técnico no segundo turno. Ao que me parece, os números de Lula estão consolidados, o que vai variar aí são os números da direita, é isso, Hidalgo? Ou o presidente tem alguma margem para crescimento ainda? Olha, no primeiro momento, se a gente vê o histórico das pesquisas, eu te diria que o teto do Lula no primeiro tempo seria, no primeiro turno, seria 40%. E o teto dele no segundo turno hoje é 45%. Certo? E da oposição, eu te diria, vamos ver como é que vem a divisão, né? Como que a direita vem para a disputa no primeiro turno? Caiado será candidato? Zema será candidato? Ratinho será candidato? São perguntas que ainda a gente não tem essa resposta. A gente testa na pesquisa porque todos são pré-candidatos. Vamos ver também se eles saem do governo, não saem do governo, por isso que esses 90 dias agora, eles são decisivos. Mas eu te diria que nesse momento, o teto da direita, com vários candidatos, é 30%, e no segundo turno, em torno de 42%. Só que a eleição está começando, o teto de hoje, né? A eleição a gente sabe sempre como começa e nunca sabe como termina. Então, assim, tem muitos fatos, né? Muitas coisas que ocorrerão durante o pleito que vai fazer a eleição ir para lá ou para cá. Agora, que nós teremos uma eleição muito equilibrada, e vocês podem me cobrar lá na frente, será como a passada, muito equilibrada. Muito bem. Esse é Murilo Hidalgo.